Alô? 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 Você pode dar um alô aí? Tá muito longe de ti? Fica mais confortável. Olá, meus amigos de Campina Grande, região, simpatizantes do Espiritismo, sintonizados com o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui com muito prazer. Enviamos um abraço no coração de todos vocês. Meu nome é José Otávio. Vou falar do tema vinculação e desvinculação. Vou soltar agora. A Rádio Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. É criança brincar, é ouvir mil canções de uma concha de mar. A Rádio Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. É criança brincar, é ouvir mil canções de uma concha de mar. A Rádio Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. É criança brincar, é ouvir mil canções. Uma boa tarde, meus queridos amigos, irmãos do programa Espiritismo e Você. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos com o nosso querido amigo e irmão José Otávio, que vem falar sobre um tema muito interessante para todos nós. Agradecemos pela repercussão que a rádio vem tendo ao longo deste mês. E queremos dizer que até hoje, minutos antes do início do programa, já estávamos com 2.100 acessos pelo aplicativo Radiosnet. Então, aqueles que ainda não baixaram o seu aplicativo através do Google Play, poderá fazê-lo e escutar a programação da Web Rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar. Aí lá você vai encontrar mensagens na voz de Chico Xavier, vai encontrar reflexões do Evangelho, da literatura de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel, na voz de Haroldo Dutra, palestras, músicas e outras programações que com certeza vai trazer momentos de conhecimento para todos vocês. Faça com que os seus amigos nas redes sociais tenham conhecimento da nossa rádio, que veio justamente para divulgar a doutrina espírita, dar uma oportunidade para que vocês possam se desligar. Eu ia dizer, falar em relação à questão do tema, mas aí quando nosso querido amigo colocar o tema, vocês vão entender. Então é um momento de vocês se desligarem do normal, né, e sintonizarem através da nossa rádio e encontrar uma harmonia
que todos nós necessitamos e que todos nós precisamos. Desejar uma boa noite também àqueles que se encontram no outro lado do planeta, né? Aquela irmã da Suécia que sintoniza a rádio e que às vezes de uma alegria imensa quando desejamos uma boa noite e fica surpresa por este contato que nós temos para com ela, outros irmãos da França que têm acesso à nossa programação, algumas pessoas dos Estados Unidos também que têm algum contato com a nossa programação, os nossos vídeos que ficam lá no canal do YouTube. Assim sendo, nós queremos, dando início ao programa de hoje, queremos deixar alguns avisos que os nossos amigos do ASAS, Associação Amor e Sabedoria, mais relacionado à Fundação Sementes de Vida, estão com um trabalho de oficinas, justamente com aquelas crianças ao qual eles educam em tempo integral. Neste sentido, teremos dança, artes, futsal, música. Dentro desse item, violão, flauta e violino, sempre dedicado àquelas crianças que estão vinculadas à Fundação Sementes de Vida. Eles nos pedem também para avisar que já está de início o curso básico do Espiritismo, que começa às 18h45, sempre nos sábados. E logo em seguida, aqueles que querem ficar para a reunião pública, reunião doutrinária, poderá assim fazer. E também um grupo de estudos séria psicológica de Joana de Ângeles, que está estudando no momento o livro Autodescobrimento e uma busca interior. Esse estudo acontece às 20 horas, toda quinta-feira, lá no ASAS, que fica na rua Doutor Joaquim Amorim Neto, número 140, bairro do Catolé. O Além, Associação Luminar dos Espíritas Magnetizadores, também estarão iniciando um curso que tem início dia 24 de março e é composto de 2 horários. A primeira turma pela manhã, né, do sábado, e a segunda no sábado à tarde. Então as inscrições é feita lá, poucas horas, minutos depois, antes do início do curso, e a primeira hora é gratuita para aqueles que têm a curiosidade e quer ver como funciona a logística lá desta associação. Então, dito isso, vamos a uma mensagem do nosso querido amigo Chico Xavier, para que possamos começar as nossas reflexões de hoje. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Lembrando Chico Xavier. Eu acredito numa força criadora de tudo isso. E eu repito, no universo não estamos sós. Outros ares, ou lugares, outros mundos, outros planos. A vida é um ciclo de perfeitas mutações. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida
na humildade da rosa. Bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio o progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Você está ouvindo o programa Espiritismo e Você. No intervalo do nosso programa, depois dessa mensagem belíssima do nosso querido irmão Chico Xavier, vamos passar a palavra ao nosso irmão José Otávio, que vai colocar o tema, a introdução do tema da tarde de hoje, que é muito interessante, e aqueles que querem interagir com alguma pergunta lá no grupo do WhatsApp da rádio, poderá fazê-lo. Então, muita paz, nós agradecemos, José Otávio, pela sua presença, por ter aceitado o convite em detrimento do horário, da correria da universidade, dos trabalhos profissionais, mas que você está aqui conosco é muita alegria. Oi, Ivan, a alegria é minha. Eu abraço no coração a todos os ouvintes da rádio. O tema de hoje, ele surgiu de uma recordação. O Haroldo Dutra Dias, passou a virada do ano na nossa casa esse ano. Quando nós conversávamos, nós nos lembramos de um amigo comum lá de Belo Horizonte chamado Senhor Leão. Seu Leão era uma figura bem engraçada, bem alegre, sabe? Diferente um pouco do seu Honório, que também era alegre, mas era de uma alegria mais contida, era aquela figura mais formal, né? Verdade. E o seu Leão tinha uma mediunidade muito ostensiva. E ele tinha um estudo junto com o Sobral, e esse estudo se chamava Vinculação e Desvinculação. Foi a partir disso, então, que quando o Haroldo lembrou disso, eu falei, eu estou precisando pensar, a Ana Cecília me pediu o tema da palestra de janeiro da Seja. E aí o Haroldo já me deu o tema, né? Eu vou começar a explorar a lembrança disso. Assim que o Haroldo foi embora, eu voltei para casa, no culto do Evangelho no Lar, e achei uma mensagem na internet do seu Leão desencarnado, cujo tema era Vinculação e Desvinculação. A mensagem psicografada pelo Wagner Gomes da Paixão, ele nos falava dos processos, desde a natureza mais simples até todos os processos de aproximação magnética no universo, e esses processos são caracterizados por vinculações e desvinculações. Portanto, toda vinculação entre seres, por exemplo, é uma vinculação temporária, né? O sentimento que une os nossos corações, ele cria vínculos eternos, mas as tarefas que nós temos a realizar em conjunto são tarefas de vínculo temporário. Portanto, é necessário o ser consciente. Ele entra na vinculação, né? Tem um poema japonês que eu sempre evoco para mostrar isso, que ele diz assim: não persigamos aqueles que vão
recebamos com carinho aqueles que vêm. Os que vão, vão em boa hora. Os que vêm, vêm em boa hora. Nuvens que passam, águas que correm, nuvens tranquilas que se acumulam no céu. A tudo isso o ser iluminado observa, simplesmente apreciando e apreendendo a beleza de cada momento e de cada lugar. Então, assim, há um momento, né, que Deus nos presenteia com vinculações, quando você tem um filho, quando você estreita uma amizade, quando você se liga a um determinado grupo espírita, né? Os parentes em algum dia se vincularam a nós. Os companheiros de trabalho em algum dia se vincularam a nós. Algum dia, por um processo que não se deu da noite para o dia, que o tempo não respeita em nós, as edificações, nos diz Emmanuel, né? Que ele não ajudou a construir, portanto as vinculações também elas demandam tempo, né? As vinculações se fazem no tempo, não em caráter apenas de passagem do tempo, mas em caráter de intensidade. Então a gente tem que aprender aquilo que é bom da vinculação e aos momentos de desvinculação. E a gente vai citar aqui várias oportunidades de desvinculação que nós temos na vida. Na mensagem do Seu Leão, lembrando o estudo que ele fazia, ele nos falava dos processos de gravidez interrompida, como exemplo de desvinculação, desencarnação de entes queridos, prejuízo financeiro grande, grandes decepções na vida, afastamento de pessoas que até ontem compartilhavam de nossos ideais e que às vezes se afastam de forma que nós, de forma apegada, até achamos ingrata, né? Porque plantar o amor, a dedicação, Deus nos convida a fazer isso. Vai colher com Ele. O tempo da colheita é com Deus, sabe? Então, assim, Deus dá o tempo da vinculação e Ele dá o tempo da desvinculação. E a gente tem que saber os sinais disso para que a gente possa processar isso no nosso coração. Porque quem move o pensamento, que é o móvel magnético do pensamento, é o sentimento. A ideoplastia se faz a partir do sentimento. Muita gente fica pensando no poder do pensamento, mas o poder é do sentimento. Lá no começo, por exemplo, do livro Entre a Terra e o Céu, da psicografia do André Luiz, né, pelo Francisco Cândido Xavier, transmissão pelo André Luiz, né, a partir da mediunidade do Chico, o ministro Clarencio nos fala do poder do desejo. Ora, o desejo é movido pelo sentimento. É onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então nós agregamos perto de nós aquilo que o nosso coração busca, né? Mas como Deus é um outro, tem um filósofo chamado Emmanuel Levinas, que eu dialogo bastante com ele, comecei a ler o Levinas lá na PUC Minas, que eu fiz graduação na PUC Minas. E aí eu acabei conhecendo uma turma muito boa, Frei Beto, né? O pessoal lá, os padres ligados ao Instituto Santo Inácio. E foi eles que me apresentaram, os professores de cultura religiosa, de filosofia, lá da PUC, que é uma instituição católica, o Emmanuel Levinas. É um filósofo lituano que ele dizia que Deus é um outro, não apenas no sentido de que Deus se manifesta a partir dos desafios e circunstâncias da vida que são da vontade dele, a partir de outros que se aproximam de nós, mas que Deus é um outro, quer dizer, nós não vamos prefigurar o que Deus vai fazer. Então, se a gente for ao sentido da palavra fé, há dois sentidos, vamos pegar para simplificar, a língua que gerou a nossa de forma mais direta, o latim. Tem dois sentidos, né? Um é acreditar, o sentido que a gente mais usa, mas o sentido mais preciso para a fé é fidelidade. Então, quando você tem um sentimento de fidelidade, né, a esse Deus que está na nossa consciência, você também confia que Ele faz a parte dele. Então a gente tem a impressão de que a gente está tecendo o tapete da vida. E efetivamente, a ação e reação, as circunstâncias da vida, a causalidade, nos permite tecer esse tapete durante um bom tempo. Mas chega a hora em que Deus chega e tece 18 casas de uma vez, digamos assim, né? E isso nos surpreende. A ação de Deus, né? Se a gente for, por exemplo, aos evangelhos, se a gente for lá na hora, naquela parte simbólica em que Jesus é tentado no deserto, na hora que ele está em cima do pináculo do templo, e eles dizem para ele, ó, pule daí, não é que você não é o Cristo? Então pule daí, e o amor de Deus é como se fosse assim, vamos falar em linguagem adaptativa, né? Vai te segurar nos braços, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque se você tenta, você não sabe qual vai ser a resposta dele. É o mestre ensinando a viver, né? Em todas as circunstâncias, a gente sabe que nós não podemos prefigurar a vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa, a vontade de Deus é o melhor. Então, é por essa vontade de Deus que a vida não se mostra aos poucos, né? Então, assim, na hora que seu filho nasceu, você não sabe que ele vai desencarnar aos 18 anos. É uma desvinculação.
né? A desvinculação a longo prazo, você entende que ela existe para o seu bem, quando você vê todas as concatenações. Mas na hora em que está acontecendo, essa consciência é muito difícil. Até espíritos elevadíssimos como Maria, você vê que ela sente, porque assim, evolução espiritual, Ivan, não é um alcance de um estado de invulnerabilidade, mas ao contrário, nós vamos passar pelas circunstâncias de sofrimento que a vida, estar encarnado, implica, né? Os desencarnados também passam por vinculações e desvinculações, mas é como nós vamos processar o nosso sentimento em relação a isso que faz a diferença entre eu e você e Maria, né? Eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Então assim, Deus que era um outro, revela ao longo dessa trajetória de relação, que não é uma relação, né? Quando você fala no outro, outra coisa essencial é essa noção de relação. Só a vinculação e desvinculação quando você tem uma relação. As nossas relações relativas servem para configurar a relação principal, que é a nossa relação com Deus. Nós só amaremos a Deus se conseguirmos amar ao outro que nós vemos. Então essa relação, né? Por exemplo, o casamento é uma relação muito próxima. Por isso em toda a Bíblia hebraica, ou na Torá, né? Você tem a metáfora do casamento como uma preparação para a união com Deus. Ora, todas as ligações afetivas mais diretas, o casamento é a mais estreita delas, né? Por isso ele serve de metáfora, ele compreende fidelidade, relação, respeito, né? Vinculação e desvinculação. Então, quando nós estamos sozinhos em encarnação, por exemplo, nós estamos sendo convidados a nos relacionarmos mais com Deus. Temos menos vínculos externos, por uma série de razões. A gente não casou, a gente não teve filhos, ou a gente tem circunstâncias que, embora a gente nasce cercado de pessoas, que todo estado nessa vida é temporário. Isso ajuda a pensar na desvinculação também. Eu sou casado. Não, você está. Quem é viúvo foi casado. Quem é separado foi casado. Então, assim, esse momento de agora é fugidio, né? Isso vai passar. Agora nós permaneceremos. E a nossa ligação com Deus estará constante. Agora Deus nos presenteia com o tesouro mais forte que nós temos, o mais valioso, que são essas vinculações, que nos ensinam. Cada pessoa que se aproxima de nós nos ensina alguma coisa. E não estou falando só das vinculações que nos trazem prazer. São aquelas que às vezes são custosas a gente se separar delas, né? Eu estou falando também das vinculações que nos desafiam. Por despertar em nós, às vezes são revinculações, né? Na encarnação passada você encontrou alguém e agora você reencontra essa pessoa. Mobilizando, embora a roupa chamada corpo carnal tenha trocado, você mobiliza sentimentos que estão ali no seu subconsciente. Não é inconsciente, né? Então assim, você percebe a emoção, mas você não sabe a origem. Muita coisa na vida é assim, está acontecendo com você, te alcança sem avisar. Outra coisa importante, né? A vida não avisa para promover desvinculações e no máximo você tem um sonho premonitório. Mas assim, a surpresa da vida, a vida que se mostra aos poucos nos desafiando, faz parte do processo evolutivo. Às vezes nós dizemos alguma vez, por que isso está acontecendo comigo? E é interessante, essa pergunta é uma pergunta maravilhosa, porque a maioria das pessoas pergunta, por que comigo, né? Isso. Por que está ocorrendo é uma coisa muito legal. Uhum. E a gente fica assim, o que é o aguilhão, né? A metáfora, quando Jesus aparece para Paulo, diz assim, não recalcitres contra o teu aguilhão. Aguilhão é aquela canga que faz o animal andar numa direção. Então, em que direção o aguilhão está me levando? Pode ser o espinho na carne, na linguagem paulina, né? O que ele está querendo fazer comigo? Isso é angustioso. Não são processos em que a gente, falando deles aqui, o sujeito não se separa do objeto. Então, a gente está refletindo sobre esses aspectos da vida, na certeza de que a vida nos surpreenderá com desafios que nos serão difíceis de enfrentar, né? Nós, o tempo todo, estamos passando por vinculações e desvinculações. Você viajou, você encontrou alguém, aí você tem responsabilidades, né? Em relação àqueles sentimentos, e como o sentimento, ele é algo que tem que ser dosado, né? Se você não dosa o amor, você mima. Se você não dosa a energia, Emmanuel fala assim, a energia tem o seu lugar, mas o cristianismo nos ensina que a energia seja o último recurso, que ela seja tardia, porque senão a gente cria um contrassenso no cristianismo, né? É um cristianismo que invalidaria todas as ações coercitivas, por exemplo, do Estado. Você só tem que ser brando. Então, assim, cristianismo é discernimento, né? Então, assim, nós vamos responder com a energia de forma muito tardia,
mobilizando todas as potências do Espírito que, na grande maioria das vezes, resolvem todas as coisas. Mas nós não vivemos num planeta em que nós possamos ainda prescindir da força, né? Então, assim, nós vamos nos desvincular um dia do corpo carnal, da saúde física, que é também uma coisa que dura pouco no corpo, né? E, enfim, nós temos outras desvinculações. Vamos pensar outro aspecto da palavra desvinculação. Quando você ora e você está vinculado a um certo processo negativo, a uma certa monoideia, que nós tem um item lá no Obras Póstumas chamado fotografia do pensamento, né? Então, o André Luiz fala de formas pensamento. Vou pegar um livro, por exemplo, que ele fala disso, ação e reação. Os espíritos conseguem ver as nossas formas pensamento. E, para a gente usar a metáfora certa, assim, a que eu acho que foi a mais adequada que eu vi até hoje, vamos pegar a cura do cego de Betsaida. Jesus cura o cego, é uma cura em 2 momentos. Ele pega o cego pela mão e tira o cego da aldeia. Ao tirá-lo da aldeia, ele cura e pergunta o que ele está vendo. Ele diz assim: eu vejo homens que são como árvores que andam. E a gente pode até, o Emmanuel chega a refletir sobre esse pedaço da primeira cura, ainda incompleta. Que tipo de árvores nós somos, né? A árvore gera frutos, né? Mas, enfim, ele cospe nos olhos dele e pergunta, e aí ele está vendo perfeitamente. Na verdade, ele está agregando 2 características da visão: profundidade e discernimento. Às vezes a gente tem profundidade, mas a gente não consegue discernir. Aí a gente vê homens que são como árvores que se movimentam. A gente não vê os homens como homens. A gente não consegue ver o móvel do sentimento. Por isso que Deus é melhor do que a gente. A gente racionaliza. Então a gente podia usar aqui como comparação, para refletir, que a profundidade é o raciocínio, o discernimento é o sentimento, né? Mas na verdade existe discernimento e profundidade no raciocínio e também no sentimento. Raciocínio e sentimento deve conduzir o raciocínio. Os espíritas amai-vos, os espíritas instruí-vos. Senão a gente fica frio, a gente racionaliza demais, né? E não consegue sentir. Deus sente, Deus é amor. Então, para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que criar o discernimento do amor, que vai nos permitir ver além. Então, o que Jesus faz? Tira o homem da aldeia, a aldeia dos pensamentos, das cristalizações, né? Que ele vinha mantendo, para que ele possa se curar. Porque é justamente essa aldeia, depois é interessante o que ele fala no final: volte para a sua casa, mas não entre na aldeia, que ele quer ficar com Jesus, né? Mas Jesus nos ensina na última oração que ele faz entre os discípulos: não peço que eles tires do mundo, mas que os livres do mal. E onde é que está o mal? O mal está dentro de nós. Quer dizer, o mundo é necessário. As confrontações, vinculações, sofrimentos, desafios, traições, ingratidões que nós enfrentamos são necessárias para que a gente aprenda a amar, para que a gente se torne forte. Qual a função da tribulação? Né? O Paulo fala assim: sabeis que a tribulação gera fortaleza. Então a gente não tem que ter medo da tribulação. A gente tem que ver, assim como Maria, que aceita: eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Ou Jesus também, lá no Getsemane, que aquilo ali eu acho fantástico, que ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, ele vê o que está acontecendo, como Cristo que ele é, né? Mas um anjo consola, que dá a ver que o Senhor está em estado de contrição, entrega, aceitação e sofrimento. Claro, muito menos por ele, mas muito mais por aqueles que ele ama. É impossível amar sem se envolver, né? Então aí ele diz assim: mas não se faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua. Nos ensina que Deus é um outro, e ele dá o supremo ato de humildade e submissão à vontade desse outro para que ele o conduza, né? Essa condução tem surpresas. Não tem como você deixar de ser surpreendido por Deus. Agora, você ser surpreendido por quem te ama é sempre o seu bem, né? Nós vamos dar um intervalo, nós vamos deixar aqui uma pergunta e uma reflexão. A questão da vinculação, para nós que estamos nesse nível evolutivo, tem um certo nível. E para aqueles que estão no nível mais evoluído, vamos dizer a nível de Valdo, de Chico, outros mais níveis elevados, como funciona a vinculação e se existe a vinculação entre esses, se é tênue esse limite entre vinculação e desvinculação. Acho que é interessante a gente. Então vamos, queridos irmãos, com uma música para que possamos, no próximo bloco, continuar com o tema da tarde de hoje, e esperamos as perguntas de vocês, né, no nosso grupo do WhatsApp.
ser feliz é não ter medo de errar. Há sempre uma esperança para se recomeçar. Tão cedo as paixões, não é bom se apegar. Os caminhos são incertos, não se deve apressar. Ser jovem e ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Ser jovem é caminhar pelos campos, pelas matas, respirar o ar que seja puro para viver, vivendo as emoções de um mundo bem melhor, em paz com a consciência, estagiando no amor. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Não somente eu e você. Não somente eu e você. Voltamos a apresentar Espiritismo e você. Voltamos mais uma vez ao programa Espiritismo e você, e já passando a palavra a José Otávio, porque devemos aproveitar os minutos preciosos com ele, já colocando aquela questão que nós, no final do bloco passado, falamos sobre a questão da vinculação. Nós que estamos nesse nível evolutivo e aqueles que estão no nível mais aquém. Apesar de que você tocou nesse assunto quando falou de Maria, da própria situação de Jesus, né? O sentimento se aprimora, né? E é interessante, isso é uma diferença significativa do Espiritismo em relação a algumas doutrinas orientais, algumas interpretações, na minha opinião, equivocadas até, do budismo. Como se houvesse um estado em que o ser fica, quer dizer, o Siddhartha Gautama não é responsável por isso, são as interpretações. Que ele fica insensível à dor, ao sofrimento, né? Quando, na verdade, o que o cristianismo nos ensina e a história dos cristãos primitivos é atravessar as circunstâncias as mais duras possíveis, quer dizer, não é um estado de exceção, não é um estado de invulnerabilidade, mas é estar atravessando a circunstância, transitar por ela, como dizem alguns budistas, sem transitar. E o que é transitar sem transitar? É você atravessar circunstâncias de sofrimento com um sentimento diferente. O sentimento é a chave de tudo. Então você pode estar amarrado num tronco como escravo, mas o seu sentimento não ter ódio.
Um dos espíritos que se comunica por mim pela psicofonia de vez em quando, em momentos que eu sempre me recordo, que se identifica como Pai Cipriano, ele dizia sempre ao final, quando gravavam, eu ouvia, ele dizia, eu sou Pai Cipriano, que morreu no tronco sem se dobrar, e depois ele disse que morreu no tronco sem odiar aqueles que estavam colocando no tronco, né? Essa liberdade do coração é fantástica, isso é a fortaleza, porque enquanto a gente está estudando aqui agora, a gente só está criando expressões estéticas, né? É quando a gente atravessa a dificuldade que a gente vê realmente o que é a fortaleza. É por isso que no cristianismo, Jesus não deixou, por exemplo, uma meditação. Você não tem meditação do espiritismo. Allan Kardec não. Ele incentiva. Você pode fazer zazen, você pode fazer meditação Shinsokan, pode fazer meditação do yoga. O espiritismo não proíbe nada, né? Mas o espiritismo ensina algo que está além do método. O espiritismo ensina uma atitude. O espiritismo está preocupado com sentimentos. Portanto, é mais do que um exercício, do que uma escola com um rótulo, né? O espiritismo não coloca Deus numa gaiola. Então, por isso, quando se pergunta no espiritismo, onde está escrita a lei de Deus? É na consciência, né? E lá no começo do Gênesis, o espiritismo está onde? O espiritismo está em a natureza. Portanto, nós também não nos vinculamos, né? Deus não depende das formas para se expressar. Então, nós temos que aprender a amar além das formas. O espírito elevado, ele ama além das formas, ele sente. Então, a expressão do sentimento físico se purifica. Quem comanda a sensação física é o espírito. Por isso, todo tipo de moralismo é ilusório. Porque o moralismo é uma expressão julgatória exterior. Quem sente não fica moralizando e julgando os outros. Ele entende as razões do outro e se aproxima dessas razões. O que não cria também, olha o discernimento necessário, um relativismo moral. Talvez o mal do nosso tempo seja o relativismo moral, né? Jesus não está dizendo para não julgar, mas conforme a gente julgar, a gente será julgado. Senão a gente ia eliminar a instituição da magistratura sendo cristão, né? Não julgueis. Então a gente tem que saber a expressão nas suas adaptações, né? A pessoa, a hora, lugar, circunstância, né? Para que a gente não exagere na interpretação. Então o espírito elevado é aquele que consegue se vincular e se desvincular, sentindo, porque ele não é insensível, mas ele o faz de forma magistral, nos ensina a sentir, né? Deus nos ensina, quando Jesus chora, ele nos ensina a aproximação empática de Marta e Maria. Vamos pensar o seguinte, você quer alcançar um dia em que seu filho desencarne e você não sofra, isso não vai acontecer. Jesus chorou porque se identificou afetivamente, ele sabia que não existia a morte, ele tinha consciência, era governador espiritual do planeta, mas se identificou com alguém que ele amava e estava sofrendo. Portanto, a compaixão nos aproxima de Deus, nos diz o Evangelho com o Espiritismo, né? A gente não deve enregelar o coração, que é um ato afetivo também, quando a gente regela o coração, né? Então, assim, quando a gente só raciocina, a gente não entende o Espiritismo. O Espiritismo, por isso que quando tem lá, assim, item do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, né? O homem de bem, logo na sequência, os bons espíritas, o Espiritismo bem raciocinado, mas sobretudo bem sentido. Então, sentir é essencial, sabe? E é isso que a gente às vezes não consegue alcançar. A gente pode ler todos os livros e concatenar raciocinadamente esses livros. E quando ocorre uma coisa difícil na vida da gente, a gente leva a bomba na escola. A gente fica desesperado, porque é necessário sentir. Então é por isso que às vezes quem estava na senzala sentia de forma mais profunda do que quem estava lendo livro na casa grande e não conseguia libertar os seus escravos. Toda a sua racionalidade não levava a sentir empatia pelos seres humanos que estavam sendo explorados. Né? Então é interessante, quando a gente raciocina muito, o campo de concentração é cheio de grandes técnicos, era cheio de grandes técnicos, né? Incapazes de sentir empatia por aqueles seres. Então, assim, quando a ciência, por exemplo, descasa do sentimento, né? E o nosso coração também não pode descasar do sentimento. A primeira expressão do descasamento do coração do sentimento é a ingratidão. Nós devemos nos compadecer dos ingratos. Então a desvinculação pode ocorrer com ingratidão. Você é bom para um orientando, para um aluno, para um filho, esse filho te vira as costas, despreza, né? Mas assim, Deus enfrenta constantemente isso de nós. Porque assim, a gente não é ingrato com Deus somente quando a gente esquece de agradecer, não. Quando a gente não cumpre a lei de Deus, esse aspecto da fé de fidelidade, né? Quando a gente cria subterfúgios para fugir do olhar da criação, que é o olhar de amor, e seguir o seu modelo, a gente está sendo ingrato. A gente está fazendo gastar mais tempo. E Ele nos ama, Ele quer que a gente atravesse as dificuldades com maestria.
que eu estava dizendo, a gente pode surpreender positivo ou negativamente aos nossos guias espirituais, né? Espiritismo não tem fatalidade. Então, quando alguém vem com previsão de fatalidade, vem um fake news na internet atribuindo a Chico Xavier uma previsão catastrófica, o fake news geralmente ele é catastrófico, né, e incendiário, né? Já dá para desconfiar da notícia assim. E Chico Xavier não cria a ideia de fatalidade. No Espiritismo não tem isso, né? As coisas estão em construção. Você pode fazer um alerta em relação a determinada tendência, né? Então, se é assim, nós não temos uma tendência a agir que não possa ser mudada. Emmanuel exemplifica isso lá numa mensagem do Vinha de Luz, em que ele cita Judas. Jesus, na hora que ele dá o beijo de traição, Jesus pergunta: amigo, aqui vieste, que até aquele momento o devir estava aberto. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Eu acho que ele pensou: o meu amado Judas, se nesse momento ele não pudesse ser o veículo disso, ele ia sofrer tão menos. Vou dar a chance, dessa última hora ele pode... Nós somos assim, né? Quando Jesus prevê a negação de Pedro por 3 vezes, né? Devia haver lá no profundo do coração de Jesus uma esperança. Porque sempre há, né? De que aquele que você alertou possa agir de forma diversa, né? Mas Pedro foi vítima da própria concupiscência, um sentimento tão comum em nós, que é o sentimento do medo, né? Poucos de nós somos protagonistas da coragem diante da injustiça, que é diferente de ser temerário. Você sacrificar tudo, né? Temerário é aquele que bota tudo a perder porque ele tem uma coragem sem prudência, né? Mas é necessário ter a coragem de dizer o que é necessário, né? E de defender a verdade, que é justamente o contrário do relativismo moral, que é necessário que a trombeta dê som certo. A gente não pode servir a 2 senhores. Está vendo a relação profunda dessa noção de fidelidade? A gente não pode servir a 2 senhores. É a batalha dentro de nós. Ninguém observa o outro e diz: o outro é justo. O outro é um homem justo. É a sua consciência que te diz isso. E os Espíritos nos dizem que você observa alguém, você não pode julgar, né? É aquela expressão de Paulo Santos na casa de César, né? As pessoas que ajudaram Paulo na casa de Nero. Uma delas era uma prostituta. Quando você vai lá ao livro Sexo e Destino, né? Você tem a figura interessante do Pedro Neves. Eu acho essa expressão interessante, tem 2 palavras, pedra e neve, né? Que era alguém que fazia o atendimento fraterno no nosso lar, mas não mexia nos próprios problemas afetivos dele em relação à família encarnada. Então, o apego que ele tinha naquelas relações, quando ele entra no bordel e vê o genro se envolvendo, já tinha levado a amante para casa, né? Ele se desequilibra. Aí vem a protetora espiritual do bordel. É que a espiritualidade ela não se constrói em padrões de exclusão por moralismo exterior, à moda dos 1000 e tantos anos de catolicismo e protestantismo e as experiências de moralismo, culpa que nós construímos, né? Espiritualidade ela age com amor, separando o pecado do pecador, né? E não desampara em lugar algum. Não há lugar que você esteja que Deus não esteja ali. No momento de vinculação, desvinculação, há um sentido por trás daquilo. Essas dificuldades que nós estamos passando no Brasil, né? A desvinculação pela desencarnação da nossa irmã lá no Rio de Janeiro. É a certeza absoluta de que, não obstante as escolhas equivocadas que as pessoas fazem, de serem escândalo e motivo da violência, Deus está na condução do processo, né? Então, assim, existem várias formas de passar por um processo entre seres vinculados de resolução de crises do passado e mágoas, né? Uma delas é o assassinato, que aí perpetua aquela cadeia de concatenações negativas. A outra é o ódio, né? A outra é o perdão, a reconciliação. Então existe sempre uma probabilidade de boa resolução, assim como um trabalho, ele pode ser uma obra de arte, ela pode ser aprimorada ou pode ser tosca, né? Nós recebemos esse barro da vida nas mãos para que a gente transforme numa obra de arte, ou então a gente se suja todo com ele. E ao final do tempo, né, o Neo Lúcio tem uma história interessante de um barro que não queria servir a ninguém, uma história de criança. E depois ele ele vai para o forno com uma forma disforme que volta para o pântano, né? Então a gente tem que fazer do passado, dar um sentido ao passado e ajustar expectativas em relação ao outro. A relação com o outro nos ajuda, isso é importante destacar, a ajustar expectativas. Em relação a vinculações, respostas do outro, o outro é livre. Justamente por ser outro, por exemplo, se é casado com alguém, essa pessoa pode decidir em outra direção. E você não tem controle sobre isso, né? Como você passa por essa desvinculação? O marido e a esposa pediram desvinculação. Como é que você passa por isso? A desvinculação do filho que aí vem de Deus, né? Ou vem da imprudência dele, como é que você passa com o perdão dessa imprudência, né? São os processos que a gente trabalha dentro de nós.
É verdade. Vamos ver, parece que tem algumas perguntas aqui. E dos espíritos que diz. Adel Bezerra diz o seguinte: o livro dos espíritos diz que os espíritos se ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão, mas todos nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas? Não entendi. Na verdade, o Paulo fala assim, nós precisamos crescer em amor e discernimento para que possamos alcançar as coisas que são excelentes. Então ele está dizendo assim, tanto no do discernimento do raciocínio quanto no do coração, há uma forma de alcançar discernimento e crescimento maior, né? Então, dependendo do grau em que o espírito estagia, olha a importância da palavra estagia. Ela nos dá a impressão de estágio temporário, né? Que não permanece. Agora, por um tempo cria um nexo e às vezes a gente se apega àquilo, sabe? Sim. Achando que aquilo não vai acabar nunca. Então, assim, a encarnação é um estágio, né? Então, no mundo de expiação e prova, nós estamos encarnados e essas funções às vezes se misturam. Provação, missão, né? Você tem missão em relação a determinada coisa, né? Nós estamos, na maioria das vezes, segundo a misericórdia de Deus, lei de justiça, amor e caridade, nós estamos sendo mordomos da injustiça que criamos do passado. Sabe a parábola do mordomo da injustiça? Vou contar ela aqui rapidinho. Pode contar. Havia um senhor de terras, ele tinha um mordomo, um capataz, um administrador da fazenda, ele descobre que ele está roubando e chama ele na sua presença. Essa fazenda era caracterizada por pessoas que colhiam trigo e faziam fardos e pagavam ao senhor com parte da sua colheita. Outra parte prensava, que a oliveira você demora a colher, né? Ela está lá, ela dura mais de 100 anos, aí você pega a oliveira já pronta, prensa e entrega parte da ânfora com azeite de oliva ao senhor. O que ele faz? Essas pessoas, portanto, não tinham terra, elas dependiam do senhor, eram uma espécie de agregados daqui do Nordeste. E ele está roubando. E o senhor o chama na sua presença, ele bola um estratagema, olha, eu vou perdoar metade da dívida dessas pessoas e elas vão ficar muito satisfeitas comigo. E assim ocorre, ele perdoa metade da dívida das pessoas. A gente imagina essa vila de agregados fazendo uma festa para ele, né? E quando o senhor recebe a notícia, ele devia ficar com raiva, está fazendo cortesia com o chapéu dos outros e ainda me roubou 2 vezes, né? Mas ele fica feliz, que ele diz assim, angariai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, que eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Aí Emmanuel vem com 2 mensagens para a gente. Uma chama tabernáculos eternos e a outra chama angariai amigos, na exegese dessa parábola. Nos explicando que geralmente na encarnação posterior àquilo que nós nos apropriamos dos outros, que geralmente todo processo de desvinculação com a ordem divina, que é a ordem de dividir, é um processo de roubo. Lá no livro Ação e Reação, o mentor Santos chega a definir o mal assim, o mal é o bem só para nós. Eu acho fantástico, vou até repetir, o mal é o bem só para nós. Ilustra essa parábola do mordomo da injustiça, né? Ele consegue dividir, o Senhor fica satisfeito com ele, que o Senhor é o Senhor do universo. Você havia roubado, ele te dá uma nova chance reencarnatória, por exemplo, né? E você, ao reencarnar, vamos pegar Públio Lentulus, ele foi Públio Lentulus Sura, quem já leu o livro há 2000 anos. Reencarna como Públio Lentulus, ele furava os olhos das pessoas, roubava, se aproveitou do estado de exceção que vivia Roma lá na revolta de Catilina, né? E ele volta senador, com Lívia, que é quem ele amava, não precisava reencarnar mais, né? Olha que Lívia sofre muito para ajudá-lo, nos mostra assim que amar às vezes é sofrer, mas sofrer com o objetivo, né? E desapegado do próprio sofrimento em nome de um amor, e aí quando você ama dessa forma, o sacrifício deixa de ser sacrifício, né? Porque o sacrifício relativiza o sofrimento, o amor relativiza o sacrifício e o sofrimento, né? Mas aí o que acontece? Nós somos mordomos da injustiça. Quando a gente não aproveita a oportunidade, aí vem o sofrimento mais cruento, geralmente com muitas chances, muitas oportunidades, né? Vamos nos lembrar também, para a gente pensar na noção de probabilidade e evolução, que ela perguntou sobre evolução, e como vinculação e desvinculação ocorrem nos diversos níveis. Eu lembrei aqui o livro Ave Cristo, e nós temos lá, se nós pegarmos aqui a figura do Quinto Varro, e ele pedindo pelo seu filho, passeando diante do mentor, que é um espírito mais elevado chamado Clódio. Como se o Clódio dissesse para ele assim, olha, você quer mais 50 anos lá do seu filho? Olha, eu acho assim, pela experiência que eu tenho, eu acho que não vai dar muito certo, não. Ele está muito cristalizado no mal. Você já tentou e não conseguiu, mas você tem mérito. E o amor pode qualquer coisa.
o que mostra que as coisas não estão dadas, né? Vão ver o seu amor e a escolha, o livre-arbítrio que ele tem. Vou te dar esse tempo. Se não der certo, aí ele vai ter que sofrer. Tanto que não dá certo agora, ele vai ter que sofrer. Aí vem o sofrimento. Mas veja a misericórdia de Deus, né? Quem entende causa e efeito como vingança, não entendeu que a lei é de justiça, amor e caridade. A misericórdia, quando Jesus fala assim, não me chame de bom, bom é Deus. Deus é muito bom. Muito mais do que nós afetivamente imaginamos, que nós não somos bons ainda. Então nós não conseguimos enxergar a grandiosidade do amor de Deus, que concatena as circunstâncias para nos tocar e nos fazer evoluir. E assim, não há ser insensível a isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, ó, tem gente que é muito forte diante do revés financeiro, mas sucumbe diante de um ataque afetivo. Portanto, a espiritualidade que te conhece em profundidade, Deus sabe te acessar no lugar que vai transformar o seu coração, caso você não o faça espontaneamente. Deus não usa a força, Deus usa o tempo. Então é nesse tempo, a reencarnação no nosso estágio, né? O espírito não evolui só na reencarnação. No mundo espiritual você também evolui, né? Você evolui nas duas circunstâncias. Ambas as circunstâncias são temporárias. Suponhamos que você passe 80 anos encarnado, 90 anos encarnado, 50 desencarnado. Quanto mais você evolui, mais o espaço entre as suas encarnações, a média, né? Ele aumentar. E aí você começa a vir em função de missão realmente. Então vamos dar mais um intervalo e voltaremos com o último bloco, né, do programa de hoje, com esse tema muito interessante. Uma boa tarde, Jaqueline Ferreira, que está assistindo o nosso programa, Adel Bezerra, que fez a pergunta agora, José Benício, que também está nos assistindo, Adriano Falcão também, que está conosco nesse momento, que nos dá um alô através do Facebook. Vamos a uma música e depois voltaremos ao último bloco do programa de hoje.
Vamos ao último bloco do programa de hoje, com muita alegria que recebemos essas perguntas, a manifestação dos queridos que estão nos assistindo, mas só uma orientação para todos nós, que fica aqui gravado o programa, vocês poderão assistir lá no canal do YouTube da Rádio Chico Xavier, também na página do Facebook Rádio Chico Xavier. É muito interessante quando se faz perguntas, tudo dentro do tema, porque o programa desencadeia numa harmonia assim de muita paz. Quando surgem perguntas que está um pouco fora do tema, nós nos comprometemos, né, em off, mandar, até dialogar e mandar alguma resposta, algum comentário em relação à pergunta, principalmente para não sair, se desvincular daquilo que nós estamos, né, tratando. Então, nosso querido José Otávio, que use seu último bloco da tarde de hoje, como assim o desejar, né? Dando um fecho ao tema de hoje. É interessante esse tema vinculação e desvinculação, né? Por vezes, usando a metáfora da aldeia, que Jesus pede ao cego que não retorne à aldeia, nós nos encontramos vinculados ao pensamento coletivo sobre determinado assunto, que nos... Vamos pensar o seguinte: às vezes eu sou um bom aluno de cidade pequena, um bom aluno de uma universidade do interior. Então eu ganhei prêmio naquela universidade e tudo mais. Quando eu vou fazer mestrado lá em São Paulo, em Belo Horizonte, nos Estados Unidos, na Europa, eu pego e descubro que aquele meu esmero em determinada característica, ele só era bom porque não tinha gente que conseguia me confrontar, né? Uhum. Então é assim com a gente também. Às vezes nós somos levados a romper com determinados lugares protegidos, afetividades que nos elogiam, né? E nós passamos a conviver com pessoas que são críticas em relação a nós, ou então nós passamos por dificuldades maiores, ou às vezes uma desencarnação da mãe e do pai na vida, né? Para a gente ganhar autonomia. Uhum. Então, assim como o anjo que acompanhou Pedro, quando ele saiu do cárcere, eles estavam rezando pelo Pedro, o Pedro aparece lá assim que o anjo abriu o cárcere para ele. Mas nos lembra, Emmanuel, que o anjo andou a primeira rua, logo depois desaparecendo. E cabia ao Pedro caminhar para casa, né? Então o Senhor nos auxiliará de forma com muita frequência inesperada nas características do auxílio, né? Que assim você ora e confia que vai ser auxiliado, mas de onde veio o auxílio, vamos recordar do passado da nossa encarnação. Uma coisa é certa: se você chegou até aqui, que as piores dificuldades da sua vida você foi auxiliado. Esse auxílio veio de onde você não esperava, portanto vale confiar, né? Mas o auxílio nos desafiará a fazermos a nossa parte. Então por isso que é relação, né? Nós temos a nossa parte. Então assim, quantos desesperados se prendem à própria desesperação? É importante que a nossa parte é ter fé. O que não significa não sofrer. Significa sofrer com resignação ativa. O que eu posso fazer para resolver a situação, eu resolvo. Mas o que eu não posso mudar, eu faço como Jó: Senhor, é a fidelidade no pouco e no muito. Há o que se fazer com pouco e há o que se fazer com muito. Há como se diplomar em ambas as lições, né? Então nada é nosso do que está fora de nós. Tudo é de Deus. Deus nos empresta temporariamente. Por isso, a desvinculação é necessária para a nossa exaltação. Para que possamos nos encontrar, né? Por exemplo, no caso da desencarnação de ente querido, pai, mãe, irmã, filho, um amigo muito querido, né? A alegria do reencontro excederá, superará a tristeza da separação. Porque se Deus nos ama, e esse é o pano de fundo, o amor de Deus, né? O pano de fundo de tudo é o amor de Deus. Isso já nos tranquiliza muito. Onde quer que você esteja, você não consegue, Paulo diz assim, não existem potestades, não existe mal algum. Quem está com medo aí de criminalidade, de Rio de Janeiro, está com medo de espírito, né? Os medos são os mais variados. Ele diz assim, não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Ele diz isso no momento depois da prisão, de ser sido chicoteado. Portanto, o cristianismo, meus irmãos, ele não é uma coisa para viver num palácio. Ele é para enfrentar o sofrimento dentro no dia a dia, e não fora, né? Que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Isso não tem aquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo chamada O Dever? O triunfo do dever nunca é externo. Os triunfos do dever nunca são louvados. Então ninguém vai te dar parabéns no seu triunfo de dever. Vai ser você com Deus. A lei de Deus está escrita na consciência.
quanto mais silencioso, mais você tem certeza de progresso e evolução. Eu digo sempre assim, essa frase eu cunhei em grandes dificuldades da minha vida, que a notoriedade é um sofrimento. Os tolos a buscam por inexperiência, tolice mesmo. Os sábios a suportam por amor à humanidade. Toda vez que algo que você faz se destaca, você passa a ser, de uma forma ou de outra, atacado. Espiritual, fisicamente, financeiramente, afetivamente, né? Então, responder a isso, se é a tribulação que gera fortaleza, né? Te fortalece. Então, acho que a maior lição do José do Egito para o faraó é ensinar a fazer provisões. E a gente só pensa materialmente, né? Há as provisões de fé para atravessarmos a dificuldade, porque a dificuldade virá. Se hoje você está acompanhado, em algum dia você estará sozinho, mesmo que por período limitado. Tudo é por período limitado. Não há dor que dure para sempre. Tudo passa, como diz Chico, Tudo passa. né? Se você hoje está com segurança financeira, vai haver o momento da dificuldade. Se hoje você está na plena saúde, o Emmanuel chama euforia orgânica, né? E fala assim, os carboidratos e proteínas que nos mantêm euforia orgânica, tem momento que a nossa capacidade de absorver deles vai diminuindo. Pega uma pessoa com seus 100 e tantos anos, até a assimilação, que está se preparando para ir embora, né? Então, assim, tudo é por um tempo. Então, tem uma mensagem bonita, né? Que diz que por um tempo Moisés renunciou a estar no palácio do faraó para estar entre os seus no deserto. E o Emmanuel destaca, por um tempo. Né? Tudo nessa vida é por um tempo. Senão você está passando uma dificuldade grande, saiba que é por um tempo. E é para a sua exaltação. Né? Por um Deus que te ama muito, te sustenta nas suas dificuldades. E Ele é fiel. Nem sempre nós somos, né? Mas Ele é fiel, Ele é constante, né? E Ele é amor puro. Então, entender o que Deus está querendo nos dizer. Ninguém vai ver quando você receber essa consolação de dentro do seu coração, né? O Espiritismo é consolador, não que ele mude as circunstâncias exteriores, mas que ele muda as pessoas que transformam as circunstâncias. Nesse aspecto, lembrando o cristianismo primitivo, que foi uma época de muita violência e muita perseguição, portanto, assim, quem quer ser cristão e viver no mundo, a gente almeja um mundo pacífico. Mas a conquista desse mundo em todas as épocas em que o cristianismo laborou é a luta da luz contra as trevas. As trevas são a ausência de luz. Quando a luz brilha, realmente as trevas desaparecem. Então é necessário ser luz sem mescla. A agressividade não entende agressividade, só entende o amor verdadeiro. Né? Então é necessário que você represente a outra coisa para você conseguir dobrar aquilo. Lao Tzu fala, né? Se você usa força contra força, você é atrito. Agora, a suavidade vence a força. Quanto mais flexível uma árvore é, menos ela quebra ao vento. Então, a gente vai adquirindo essa flexibilidade na tribulação. Né? Então, quando a tribulação vier, a gente não vai buscar com autopunição a tribulação. A gente tem que buscar a forma de viver o mais fácil, mais tranquila, mais cordialmente possível. Né? Eu não estou me referindo aqui, eu queria falar isso ao final. Você poderia ganhar melhor fazendo um concurso? Faça, isso é responsabilidade sua. Você poderia ter menos doença comendo bem e fazendo exercício? Faça. Isso não é com Deus, isso é com você. Eu estou me referindo aqui, meus irmãos, às dificuldades que nós não podemos prever. Né? O filho que você recebeu e foi aproximado de você devido a uma necessidade de reconciliação, cujo trabalho é seu, não é de ninguém mais. Ninguém é responsável pelas dificuldades que nós enfrentamos. Somos chamados a responder a elas individualmente. A minha evolução espiritual, o Ivan vai responder pela dele, o Rossano pela dele, o Haroldo pela dele, Santana pela dela, e todos os amigos queridos do coração, a gente não vive o sofrimento por eles e nem responde a Deus por eles. É a gente com a nossa consciência. Né? Então é isso, meus irmãos. O seu Sobral dizia assim, que evangelho, quando a gente estuda, a gente deve estudar, como dizia Honório, no miudinho. Se a gente coloca muita água no suco, ele fica ralo, sabe? Então a gente tem que dosar também, né? A gente fez o estudo, a hora de parar também é importante para a gente poder assimilar aquilo que a gente aprendeu e refletir sobre. É verdade. Bom, meus queridos amigos, estamos ao final do programa Espiritismo Você. Com muita alegria que contamos hoje com o nosso querido amigo José Otávio, que encontrou um horário ali para todos nós. Nós sabemos, difícil pelo trabalho que impõe, principalmente nesse horário da sexta-feira, né, que ainda é um horário de trabalho, mas conseguimos fazer com que, e os espíritos amigos te deram
essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir um tema tão interessante. Agradecemos, desejamos muita paz para todos, que possamos ter mais consciência do que nós possamos ser em relação às nossas responsabilidades, né? Como ele falou, nós temos as nossas próprias responsabilidades. Então é a estas que nós temos que justamente saber administrar no dia a dia e dar a Deus a nossa confiança para alcançar tudo aquilo que desejamos e aquilo que nós possamos também ter, né, naquele momento e nesse momento que nós estamos vivenciando. Então, muita paz e que possamos estar juntos na próxima sexta-feira com mais outro convidado e que a paz de Jesus possa permanecer conosco agora e sempre. Vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. É chuva caindo. A Rádio Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você. E acima de tudo é o amor, pra mim, quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer, é lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem.